Olá, pessoas! Não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao Quartinho da Bagunça. E no vídeo de hoje, como vocês estão percebendo pelo título, pela thumbnail, em tudo quanto é canto esse vídeo pode indicar, hoje nós iremos trazer uma opiniões de livros aqui pra vocês, pessoas. Nesse caso, esse livro foi uma das comprinhas minhas da Bienal, mas nesse caso, antes de falar um pouco sobre o livro e já logo começar esse vídeo, eu queria dizer que este livro, na verdade, não foi só uma recomendação. Esse vídeo, na verdade, é um livro que me perseguiu em todo quanto é canto. Por quê? Desde quando ele foi lançado, eu vi em toda hora no site da Editora Violeta, que é a editora que publicou esse livro, então toda hora eu via nas redes sociais da Editora Violeta, no site da Editora Violeta. Quando eu fui pra Bienal, tinha um monte de gente segurando esse livro, tinha um monte de gente pedindo autógrafo pra autora do livro autografar esse livro, tinha gente com tatuagem desse livro. Minha amiga é obcecada por essa história aqui. Desde quando ela leu essa história, desde quando ela viu esta história na internet, na verdade, ela sempre foi obcecada por essa história e eu nunca entendi o porquê. Então, assim, ela sempre falava: Moon lê sem chances, Gabriel lê sem chances, Bagunceiro lê sem chances, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, eu vim tirar finalmente as minhas conclusões aqui no canal e compartilhar as minhas opiniões pra vocês de um livro que muita gente, se você já até ouviu falar da Editora Violeta e com certeza já ouviu falar dessa história, este é o primeiro volume da trilogia que está confirmada a ser lançado os outros livros também, que nesse caso é Sem Chances, exposição inicial da Ruth Oliveira, gente. Bom, eu quero já dizer logo nesse início de vídeo que esse vídeo vai conter uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers, porque eu vi que tem muita gente aí do outro lado da tela que gosta de dividir pelo menos as opiniões em duas partes, e eu vi que tem muita gente que gosta de quando tem spoiler ou não, porque assim alcança um público maior de gente. Então, pra quem nunca leu o livro, vai ter minha experiência pra vocês. Caso quiserem ler este livro e conhecer um pouco mais da minha experiência por aí, eu vou contar pra vocês. E caso você já tenha lido, nesse caso, Sem Chance, exposição inicial, vocês vão saber as minhas teorias pros outros livros. E com certeza vão desfrutar, assim, com um pouco mais a fundo com os personagens e com o que aconteceu em alguns elementos da história. Mas já já eu chego nessa parte. Antes de começar o vídeo, eu peço encarecidamente que se você é novo aqui no Quartinho da Bagunça, seja muito bem-vindo, pessoa. O Quartinho da Bagunça está chegando à marca de 220, 230 inscritos e logo logo a gente chega à marca de 250. Então, por favor, continue compartilhando o projeto, continue compartilhando o Quartinho da Bagunça, porque isso ajuda muito pessoas. Isso ajuda este influencer que está começando por aí neste mundo afora, tá bom, pessoas? Então, logo nesse início de vídeo, eu peço encarecidamente que se você é novo aqui no Quartinho da Bagunça, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para os seus amigos e deixe um comentário falando se eu convenci vocês a lerem Sem Chances, se vocês já conheciam esse livro, se vocês têm vontade de ler esse livro, ou nesse caso, se vocês já leram este livro. Por favor, todos os comentários são muito abrangentes e são muito bons, tanto para o engajamento com o vídeo, para quanto a gente continuar debatendo sobre esse livro, com certeza, por aqui no Quartinho da Bagunça. Tá bom, pessoas? E também eu peço encarecidamente que, se você é novo por aqui, não se esqueça de acessar o box de informações, porque por lá eu tenho as redes sociais do Quartinho da Bagunça, que tanto o Twitter, o Instagram e o TikTok é @aqui da bagunça. Na verdade, antes desse vídeo chegar aqui pro YouTube, eu divulguei nas redes sociais quando eu terminei esse livro, que foi lá pro final de julho, e muitos de vocês votaram que sim, vocês queriam conhecer um pouco mais essa obra, que pelo menos algumas das pessoas aí estavam instigadas a querer saber também a minha opinião, porque eu vi gente mandando DM falando assim: você vai gravar, você vai gravar, você vai gravar. Então, pelo menos estou aqui a pedido de vocês também a fazer a minha opinião aqui pra vocês. Tá bom, pessoas? E a última coisa que eu tenho a dizer é que se você é novo por aqui também, e caso não tenha visto os vlogs da Bienal e esse tipo de coisa, eu comentei muito da Editora Violeta lá nos vlogs e eu tenho até uma parte do vídeo de comprinhas da Bienal dedicadas à sua Editora Violeta. Então, se você não tem o seu livro de 100 chances, você não tem nenhum outro livro da Editora Violeta, confere aqui no canal que tem resenha de Dangerous, confere lá o vídeo das comprinhas da Bienal, que por lá tem uma parte com a maioria do catálogo da Editora Violeta, então dá uma conferida por lá. E sim, gente, estou divulgando a Editora Violeta porque essa editora é maravilhosa, mas chega de bajulação e vamos direto ao ponto, que no caso é conversar sobre 100 chances de exposição inicial. Bem, Sem Chance Exposição Inicial é um livro de romance, com um pouco de fantasia também, e um pouco de tudo, se assim eu posso dizer,
que é um livro, pelo menos nesse caso, o primeiro volume de uma trilogia já confirmada, como eu disse, pela editora Violeta. Mas a sinopse básica do livro, nesse caso a gente vai ter um personagem chamado Killian Pascal, que ele tem a sua vida, assim, comum. Ele é um adolescente de 19 anos que está vivendo o mundo afora. Ele faz faculdade de matemática. Ele é simplesmente um adolescente que está vivendo nessa vida. Só que ele é uma pessoa muito fechada, ele é muito introspectiva. E nesse caso, o Killian é uma pessoa difícil de se lidar, se assim a gente pode dizer. Mas nesse caso, ele tem uma certa rivalidade e um certo ódio guardado por um outro ser humano chamado Dominic. E nesse caso, o Dominic, ele é um ser humano que é totalmente o oposto do que o Killian é, ao mesmo tempo que os dois se bicam muito, se assim eu posso dizer. Mas um determinado dia, num determinado acontecimento, o que acontece é que simplesmente o universo se quebra. E eu não posso dar muitos spoilers, porque a partir desta quebra de tempo, um determinado dia vai começar a se repetir na vida dos dois personagens e mais um terceiro, se assim eu posso dizer também. E estes personagens estão interligados de forma a resolver o mistério de que por que o universo está fazendo isso com ele, por que os dias estão se repetindo e por que logo com estas pessoas. Mas tudo isso você só vai descobrir em Sem Chances Exposição Inicial, que nesse caso é uma aventura longa e tanto, mas bem desenvolvida, se assim eu posso dizer, para você entender o contexto dos personagens. Nas primeiras páginas deste livro, e quando eu já tinha visto alguns trechos na internet deste livro aqui, porque minha amiga também já postou alguns, eu sempre fiquei muito instigado em saber em ter esse livro na estante, porque não só porque ele é um livro lindo, de capa dura e pintura lateral, desconsiderando essas belezas físicas do livro, mas eu sempre fiquei muito instigado porque sempre tem trechos muito bonitos aqui em Sem Chances. E nesse caso, quando a gente fala da escrita da Ruth Oliveira, a gente pode começar dizendo que é uma leitura muito fluida e muito gostosa. Ela não é uma escritora que é, ao mesmo tempo, que a gente diz que é uma pessoa que enrola, e nem ao mesmo tempo é uma pessoa que se diz muito objetiva. Então ela leva o tempo que é necessário para narrar os personagens, os tempos, os capítulos. Então, tudo nesse livro é muito bem contado de forma que a escritora sabe como contar as coisas. E eu acho isso muito importante, porque numa narrativa como Sem Chances, que a gente começa tendo um dia repetitivo na vida de um personagem, é muito fácil de você virar e falar: nossa, mas de novo, nossa, que repeteco, literalmente. Ou nossa, será que vai ficar só nisso? E é muito engraçado de ver a dinâmica dos personagens e como a Ruth consegue desenvolver isso, porque é muito, muito, muito interessante saber que a criatividade dela vai além do que a gente pode imaginar e fazer com que a gente teorize muito em cima desse livro, de forma que a gente comece a pensar: tá, mas agora que o universo quebrou, o que será que a gente pode fazer em relação a isso? E tem muitas pessoas que podem tirar diferentes interpretações disso. Tem muita gente que pode ter uma visão divertida sobre a questão, tem muita gente que pode ter, como é que se diz? É, uma visão mais caótica em relação quando você imagina que o universo está quebrando, mas de qualquer maneira a Ruth consegue desenvolver o universo de Sem Chances de uma forma maravilhosa. Então, se tem uma coisa que a Ruth merece é uma salva de palmas pela criação do universo, a criação de toda a trajetória dos personagens, pelo menos neste primeiro livro, e principalmente não somente a química entre os personagens, como também o desenvolvimento deles ao longo do livro. E eu não digo só o desenvolvimento de a gente conhecer mais o lado dos personagens, como o passado do Killian, o passado do Dominic, mas sim conhecer o personagem a fundo, de forma que o livro transforma eles e a trajetória tem uma mensagem por trás. Então, nesse livro, quando a gente fala de autodescobrimento, a gente fala de identidade, a gente fala de romance, a gente fala de entender o lado do outro personagem, eu digo pra vocês que o respeito e muito a questão de ligação com os personagens é algo que se deve muito, mas muito em relação a Ruth, por ela desenvolver esses fatores que eu disse ao longo do livro de Sem Chance Exposição Inicial. Quando a gente fala também do universo de Sem Chances, eu acho importante a gente dizer que aqui, eu não sei como é que se fala o sobrenome do Dominic, então por isso que eu até nem disse no início do vídeo, então não sei se fala se é Himalaya ou Himalaya, mas eu até zoei com a minha amiga que eu chamo de Himalaia, então vou continuar chamando ele de Himalaia porque o Dominic é o Dominic. Mas assim, gente,
A minha experiência com o Sem Chances foi surreal de boa, se assim eu posso dizer pra vocês. Por quê, gente? Quando eu comecei a ler esse livro, ele realmente começa introduzindo a gente pro dia de 21 de outubro, que é quando o dia se repete. Então a gente vai ver a rotina do Killian, a gente vai ver o que acontece com o personagem, a gente vai conhecer um pouco mais da rotina do personagem. E não só a rotina, a gente vai conhecer como o personagem lida com a sua rotina. Então a gente vai ver como o Killian convive e como ele debate com os personagens e com as pessoas que rodam no cotidiano deles. Mas o que me xingou muito, pelo menos que me empreendeu muito, não só pelo prólogo do livro, mas ao mesmo tempo quando a gente começa o livro e a gente fala, tá, tem alguma coisinha ali que tá deixando uma migalha, alguma pista de alguma coisa vai acontecer. E quando o universo quebra, eu fiquei muito em choque, porque tem coisas nesse livro e elementos que eu não imaginava que ia ter. Então a gente tem muita questão de. A gente, em alguns momentos, tem alguns jornais mostrando o que aconteceu. Agora não dando muito spoiler, mas vocês imaginam aí o que pode ter acontecido para ter aparecido no jornal. Vocês podem imaginar também o que acontece para um personagem ter uma mudança tão, de certa forma, drástica após um acontecimento na sua vida, que por mais que um dia possa ficar se repetindo, você fala, nossa, isso pode ser muita coisa para uma pessoa mudar, mas ainda, de qualquer forma, é a rotina de um personagem. Então, o que que acontece para mudar uma coisinha na sua rotina para o personagem mudar completamente de jeito? Eu acho que em Sem Chance Exposição Inicial é um livro muito importante dizer que é uma trajetória muito interessante de se acompanhar, porque além do romance, além da parte de ficção que o livro envolve pela questão do universo e pela questão de tudo que a gente vai precisar acompanhar nesse livro, é muito importante a gente perceber que nessa trajetória a gente tem uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, e como eu disse, além das mensagens, é um livro que a gente vai acompanhar a trajetória de um personagem que realmente, além de ser narrado, se eu não me engano, em primeira pessoa, pelo que eu me lembre, eu acho que é muito gostoso de a gente acompanhar o ponto de vista do Killian. Gente, eu sei que tem muita gente que pode até me perguntar, e tem muita gente que fala por aí, que eu já teve por aí, em Twitter, em Instagram fora, e a minha amiga fez até mesmo essa pergunta, que aliás, um beijo, Bruna, você que me encheu o saco pra ler esse livro. Eu sou muito grata a você por ter me recomendado esse livro. Eu digo pra vocês que, por mais que possa muita gente se fala, ah, eu sou apaixonado pelo Killian, eu sou apaixonado pelo Dominic, eu sou apaixonado pelos dois. Bem, eu, Moon, Gabriel Bagunceiro, eu digo pra vocês que eu me apaixonei muito pelo personagem do Dominic. Eu sei, a gente tem a perspectiva do Killian, e eu acho que eu até falei isso pra minha amiga, que é muito mais fácil a gente ser, de certa forma, paquerado pelo personagem pra gente acompanhar os pensamentos, o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo por trás disso, mas eu sinto que as camadas que o personagem do Dominic tem são muito profundas e eu até me relaciono muito com ele, porque tem coisas que ele faz no livro e eu me vejo muito no lugar dele fazendo também. Então é muito interessante até ver como os personagens vão se desenvolvendo após o 21 de outubro. E é muito interessante ver isso, porque, olha, gente, eu até me arrepio, sem brincadeira, porque esse livro me surpreendeu muito, de muitas maneiras. Não é um livro com grandes reviravoltas ou com grandes plot twists, mas tem coisas que são, como eu disse, a Ruth ela consegue fazer coisas simples serem grandes coisas. Eu acho que numa perspectiva, como eu disse, de que o universo quebrou e você está realmente ligado a isso, você está, de certa forma, preso a algo que você precisa entender o porquê disso e o porquê aconteceu. E quanto mais os personagens descobrem, quanto mais eles se conversam e eles teorizam, a gente mais tenta falar. Eu concordo com isso, eu concordo com aquilo. Mas no final das contas, a gente fica preso naquele 21 de outubro e às vezes a gente até esquece que tá repetindo o dia, porque a gente se liga tanto aos personagens e se liga tanto àquela história que, como eu disse, a gente esquece totalmente de que pode ser um dia repetitivo, porque a conexão entre eles, a dinâmica entre eles e o que acontece entre eles é muito gostoso de se ler. Por isso que Sem Chance Exposição Inicial é um livro que você vai encontrar romance, reviravoltas, mensagens que podem fazer efeitos em você como fez efeito em mim, e vocês vão se perguntar, no final das contas, você gostou desse livro como todo mundo fala por aí? Olha, eu acho que eu posso dizer pra vocês que como alguém que leu só primeiro, pelo menos por enquanto, até o momento, o primeiro volume de Sem Chance Exposição Inicial e deu 5 estrelas de favorito, eu acho que realmente eu não só gostei, eu amei. Então, realmente, eu digo pra vocês que Sem Chances é uma posição. Eita, não.
é uma sensação e uma experiência muito gostosa de se acompanhar. Como eu disse, a questão dos personagens, a questão de uma história bem construída que eu não posso dar muito spoiler, porque se eu falar mais do que isso, eu posso dar mais spoiler e eu posso fazer a experiência não ser tão gostosa assim como foi pra mim, que eu não sabia basicamente nada da história. Então eu prefiro que você, do outro lado aí da telinha, que caso você tenha interesse, é melhor você descobrir sozinho o que acontece em Sem Chance Exposição Inicial. Mas de qualquer maneira, como eu disse, aqui nessa história, como eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro porque ele me surpreendeu de muitas maneiras, eu gostei muito da dinâmica do Killian e do Dominic, assim como outros personagens, como a gente tem o irmão do Dominic, a gente tem a mãe do. Eu disse irmão do Dominic, né? Perdão. O irmão do Killian, a mãe do Killian, a gente tem as amigas que rodam, como a Luna, e outras amigas que rodam esse universo e tal. E por mais que esse livro tenha me feito chorar no final, que sim, eu chorei nesse final, porque é um gancho até pro segundo livro, e me fez chorar, porque tinha um momento aqui do livro que eu fiquei angustiadíssimo, que eu falei, não, eu não acredito que eu vou ler isso, eu não acredito que isso tá acontecendo, eu falei, meu Deus, eu não sou obrigada a passar por tortura psicológica, e a Ruth me fez passar por tortura psicológica, então, Ruth, a culpa é sua se eu chorei nesse livro, tá? E isso é só o primeiro volume, tem mais 2 ainda pra ler, que aliás, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em pré-venda o segundo livro, e tem até um combo do primeiro com o segundo, mas eu já garanti meu segundo livro, porque preciso ler essa história logo. Então, realmente, Ruth, a culpa é sua se você me fez chorar desse livro, tá? Com todo respeito. Mas eu acho que eu queria fazer uma sinopse muito serena e muito calma nessa primeira parte do vídeo. Então, como eu disse, Sem Chance Exposição Inicial é o livro que você encontra um romance, dinâmica entre personagens, uma história instigante e contagiante, de certa forma, e até questionamentos que fazem não só a história, mas até pode levar para sua vida aí por trás. Porque são tantas camadas e é tão abrangente esse livro que ele deixa apenas de ser uma história ficcional e passa a ser também uma lição para algumas pessoas, assim como foi para mim. Então é muito importante vocês aí do outro lado da tela, caso vocês queiram um livro que vai além de uma experiência de uma leitura, Sem Chances está aí para isso. Mas agora, chegando na parte 2 do vídeo, já vou logo deixando avisado. A partir daqui, o vídeo conterá spoilers sobre a história. Então, caso você não tenha lido esse livro e queira ler, por favor, não assista a parte com spoilers. Então, spoilers está escrito aqui na tela. Spoilers, entendeu, gente? Já apareceu aí, não sei se apareceu, se já apareceu, mas já tá avisado que a partir daqui vai ter spoilers. Então, um beijo, pessoa que não leu o livro. Mas se você já leu, pode ficar muito bem à vontade. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, essas coisas, porque ajuda muito no engajamento. Mas, bora pra parte que vai ter spoilers. Bem, gente, desde quando passou do looping, desde quando passou do dia 21 de outubro e tal, e aí eu comecei a pensar, cara, mas eles não chegou a resposta nenhuma. E a Luna se mete no meio, como todo mundo falava que ela era bruxa, no caso. No final das contas, Flora Pulpo que é a bruxa. Nossa, achei muito engraçada aquela cena porque a Flora Pulpo vira no final das contas e faz assim. Seus babões. Acharam que a minha neta é? No final sou eu. Muito engraçada essa cena. A cena que a Flora Pulpo chega, literalmente dá uma chave no livro assim, que parece que o gancho e o rumo da história vira vum, assim, de uma maneira que você tá imaginando uma coisa, você tá começando a teorizar e a Flora Pulpo chega pra bagunçar tudo que tem na sua cabeça. Então, se você tava imaginando uma coisa, parabéns, a Flora Pulpo mostra que você tá errado também. E eles teorizam, eles pensam, e a Ruth faz com que a gente continue pensando com os personagens, você fica, meu Deus, como eu sou obcecado por essa história. Mas no final das contas, vou tentar não surtar. Gente, eu não acredito. Eu queria muito dizer pra vocês que eu sou muito boiola por eles dois. Gente, eu shippo tanto esses dois. Pelo amor de Deus, pelo amor. Não, na cena da festa, na casa daquele menino lá. Ai, quando eles dois estavam quase se beijando ali daquela cena, daquele clima, eu falei, ah, bem agora que eu tanto queria. Mas chega no final das contas, dá vontade de pôr um emoji assim na cara de palhaço. Porque assim, eu entendo, obviamente, que era assim, porque o Killian bebeu e tal, e o Dominic queria que fosse uma coisa muito especial, até porque ele gosta do Killian há anos. E toda o backstory deles dois, de que ele via ele na Mumun, e aí no final das contas ele olhava pra ele de vez em quando, com o irmão dele pequenininho, e eu falei assim, cara, eu não acredito que esse menino ele é tão detalhista desse jeito, meu Deus, o Dominic é muito pititico.
Mas aí chega no final das contas, a gente passa algumas páginas e aí vem aquela. Olha, com todo respeito, gente, mas a Catherine me estressou de uma maneira. De uma maneira. Assim, eu tava chorando um pouco nessa cena da Catherine já a partir desse momento, porque eu já tava todo. Ai, gente, por que que essa menina voltou, sabe? Quem pediu essa menina? O que que essa menina vai trazer pra eles a não ser complicação na linha temporal, sabe? E aí a cada. Não. Ai, eu comecei a chorar tanto na cena que eles começam a brigar, eles começam a discutir, gente. Porque eu falei assim, meu, a culpa não é de vocês, a culpa é da Catherine. Aqueles. Mas a menina tava bêbada, obviamente que ela não tem culpa por passar mal essas coisas. Mas, meu, Catherine, aprende a cuidar da sua vida. Aí eu até fiquei preocupado com a minha amiga, porque ela já leu esse livro, obviamente, a Bruna. E eu fiquei muito encucado, que eu falei assim, amiga, pelo amor de Deus, não me fala que vai ter mais complicação nesse livro. Ela falou, lê pra ver. Então, assim, no final das contas, eu tava com muito, mas muito medo no final desse livro deles brigarem, porque eu tenho. Aí começa a parte do spoiler, eu acho. Porque eu tenho a seguinte teoria, e pra mim, bem no subconsciente, eu acho, eu tenho a seguinte teoria de que sem chances, pelo menos, essa quebra temporal, essa linha repetitiva e tudo isso que acontece, na verdade, vem por conta de. Como é que eu posso dizer? Eu acho que, pelo menos, a gente tem uma noção de que o universo tá se quebrando e o universo distorceu e tem essas 99 chances, essas 100 chances. Até porque eu não expliquei isso na parte com spoilers do. Da parte sem spoilers do vídeo, porque eu acho que é a cena que eles começam a contar 99 chances. O tempo está acabando, eu já ficava assim. Tá acabando nada, pelo amor de Deus. Não, não pressiona meus meninos. E no final das contas, quando a gente percebe que realmente o tempo tá passando e aí quando eles começaram a discutir, obviamente, como eu disse, eu tenho uma sensação de que talvez o tempo tá se quebrando, porque eu acho que tem a ver com alguma coisa de relação os dois. Eu não consigo imaginar se é um amor deles dois, se é a relação. Não consigo imaginar, mas eu tenho certeza que é alguma coisa que envolve o relacionamento deles dois. Até porque eu acho que não é à toa que isso se relaciona até com as visões que eles têm, com os sonhos que eles têm, né? Enquanto são de, como eles chamam, de outras dimensões, de outros multiversos. Mas eu ainda fico muito encucado, porque na cena que eles estavam começando a discutir, eu pensei, putz, vai voltar pra posição zero. Eles estão brigando muito sério. Vai dar alguma treta, vai dar alguma coisa aqui que não vai ser legal. Mas, na verdade, resultou de uma forma tão deliciosa com aquele beijo deles dois que eu me arrepiei inteiro, ó. Só de falar me arrepio também, porque pelo amor de Deus. Gente, que cena. Que beijo, Killian Dominic. Olha, vocês têm aquilo que eu queria ter, pelo amor de Deus. Ai, quando eu vou achar meu Killian, meu Dominic, pelo amor de Deus. Mas assim, como eu disse, eu imagino que alguma coisa do universo tem a ver com alguma coisa de relação com, obviamente, com eles dois, né? É explícito que tem a ver com eles dois, então alguma coisa com o amor deles dois, alguma coisa com eles se darem bem. Eu não sei se é alguma coisa que envolve o passado, acho um pouco provável, porque já contou um pouco do backstory de que a mãe do Killian já trabalhou com a mãe do Dominic, mas eu ainda não consigo relacionar e entender o porquê de que é com eles dois, o porquê isso aconteceu, o porquê 99 chances, o que deu de errado, sabe? Eu não consigo entender, mas eu fico com muito receio de imaginar, porque se eu já chorei nesse livro, eu tô pronto pra sofrer no 2 ou no 3, porque já imagino que o gancho deva ser maior ainda. Mas eu tô pronto pra descer nas boiolas deles dois, então pode me servir mais, viu, Dona Violeta e Dona Ruth? Manda que eu adoro, viu? Mas é isso, gente. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Esse vídeo ficou um pouco comprido, mas eu acho que pra um livro desse merecia um vídeo muito longo. Então, caso vocês queiram a minha opinião sobre o volume 2 de 100 Chances, deixem aí nos comentários que eu com certeza posso trazer aqui no canal pra vocês quando eu ler este livro. O que eu achei deste volume, o que eu achei dessa história, o que eu achei da continuação. Então, podem me contar aí nos comentários se vocês querem a continuação. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito a todo mundo que ficou até aqui. Se você ficou até aqui, por favor, não se esqueça de deixar um like, de comentar. Aliás, se você assistiu até aqui, pelo menos a parte com spoilers ou assistiu até aqui, por favor, deixa aquele globinho de maguinho, ou deixa um mago, deixa um reloginho, deixa um emoji de 100 chances aí, que eu vou curtir, eu vou deixar um comentário pra todo mundo que fizer isso e vai ajudar no engajamento do vídeo. Tá bom, pessoas? Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que eu surtei um pouco e possa ter ficado um pouco vergonhoso, mas
culpa é da Ruth, não me culpem se eu tô surtando. Se ela que escreveu e me fez surtar por isso, a culpa é dela, não é minha. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau.